O pessoal está chegando, eu estou permitindo o acesso, estamos gravando. Bom dia. Bom dia, Valesca. Tudo bem, moça? Então, considere os seguintes Tudo, graças polinômios. a Deus. Tudo ótimo. Considere os polinômios A, B, C e D. Né? Aí a gente vai trabalhar com as operações. Professor, não é bom o senhor esperar uns 3 minutinhos, 4 não, que é bom que todo mundo entre de uma vez, o senhor não precisa estar parando. É mesmo, é. É mesmo. Bom, então, enquanto o pessoal vai chegando aí, como foi sugerido pelo colega, aí eu pergunto para vocês, com relação ao que foi estudado até agora, se vocês têm alguma dúvida específica com relação à atividade. A gente vai ainda tratar, né, desse conteúdo de polinômio, fazendo operações, né, que são a base, como eu falei, eu tinha falado no início, para os que já tinham entrado na sala, que é base para limites e derivadas. Né? Então, a gente vai trabalhar essas operações de adição, multiplicação, divisão, e vamos ver as operações e as propriedades para a gente avançar. Né? Então, aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida específica, vocês me falem, que a gente tenta... Gente, vocês estão escutando alguma coisa? Meu som não está indo, não? Eu estou escutando. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo também. Sim, Vitória. Sim. Vai ser, vai estar no canal. Sim, aí Isadora disse que está sem som. Pode ser, será que não é o seu computador, Isadora? Tenta sair e Meu som tá normal. essa, Isadora, tenta sair e acessar novamente. Que tá normal para a turma. E aqui está tudo ok também. Não tem. Pode ser que seja Professor, tem a sua como internet. acender a luz do cômodo que o senhor tá? Tem, moça. O quadro tá um pouco escuro. Melhorou? Melhorou um pouco. Obrigada. De nada, moça. Você pode também fixar a tela do quadro. Pode ser que melhore para você. Não sei se você já está fazendo isso. Já fixei, já. Bom, já. Eu acho que agora já dá para a gente dar continuidade, né? Veja. Então, nós temos aí esses 4 polinômios, né? Os polinômios A, B, C e D. Considerando ele, vamos agora atribuir as operações. Então, como exemplo, a gente vai ter A mais D, B vezes D, B menos C, x ao quadrado vezes A ao quadrado menos B ao quadrado e AD, A vezes D menos B ao quadrado. Tá? Essas operações são para a gente lembrar, né, tanto como trabalhar operações aí entre polinômios, operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como, em alguns casos, a gente tem que aplicar aí propriedades, né? Propriedades distributivas, quando for no caso da multiplicação de polinômios, né? A propriedade distributiva aqui de uma variável com o polinômio, que poderia ser também um número real qualquer, né? E aí a gente aplica também uma propriedade, a propriedade distributiva,
E aqui na multiplicação também de A vezes D, que esses dois polinômios A vezes D, a gente vai aplicar essa propriedade distributiva, né, dos elementos de A, multiplicando D. Né? E aí também lembrar das propriedades que a gente tem de potenciação, no caso aqui, quando ficar elevado o A ao quadrado, o B ao quadrado e o B aqui ao quadrado também. Tá? Então, é uma sequência de passos que a gente tem que ir fazendo e relembrando como é que a gente faz isso, né? Para a gente não atropelar essas operações e aí a gente não ter dificuldade mais adiante. Tá? Então, essas operações, elas aqui são necessárias para a gente entender adiante, quando a gente tiver em um limite ou em uma derivada, como a gente vai utilizar dessas operações e como a gente vai fazer até mesmo a simplificação para chegar no resultado. Né? Para a gente, por exemplo, sair de uma indeterminação de um limite. Tá? Isso vem a facilitar na hora do cálculo desses limites. Tá? Então, veja, aqui a primeira operação, a gente vai somar o polinômio A com o polinômio D. Tá? O polinômio A, que aqui é x ao quadrado, menos xy, mais 2y ao quadrado. E a gente vai somar com o polinômio D, que é 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Tá? Então, essa soma que a gente vai fazer, de A com D. Então, a gente escreve x ao quadrado menos xy mais 2y ao quadrado. Esse aqui é o polinômio A. E eu vou somar com o D. Tá? Vou fazer a soma dos polinômios. Só um minuto. Então, a gente vai somar A e D. Polinômio A com o polinômio D. Tá? Essa soma, assim como quando a gente vai fazer qualquer operação com polinômio, a gente tem que identificar os monômios que são semelhantes para a gente fazer essa operação. Então, eu identifico qual é o monômio de um polinômio e qual é o monômio do outro polinômio que são semelhantes para a gente poder fazer essas operações. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem uma adição ou uma subtração. Então, veja. Eu vou pegar o polinômio x ao quadrado, o monômio, perdão, x ao quadrado, né? E vou identificar o outro monômio x ao quadrado. Então, quando a gente fizer a soma aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter aqui x ao quadrado, que é 1x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, a gente vai ficar com 4x ao quadrado. Se fosse multiplicação, a gente faria também aí essa operação por monômio, mas aí na multiplicação você também aplica aí a propriedade distributiva. Aí agora, x e y, eu só tenho no primeiro monômio. Como eu não tenho no segundo, então eu vou repetir ele, menos x e y. Né? E agora, 2y ao quadrado, eu tenho ele positivo e aqui negativo. Então ele vai ser eliminado. Né? 2y ao quadrado menos 2y ao quadrado está eliminado. Então, a gente vai fazer, na verdade, a adição do polinômio A com o polinômio D vai resultar em 4x ao quadrado menos xy. Né? Adição e subtração são operações mais simples que a gente tem quando a gente trabalha com monômio. Tá certo? Então, veja, muito simples. Né? A gente vai pegar x ao quadrado, 1x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 4x ao quadrado. O menos xy, que só tem ele, no outro polinômio não tem, repete. E aí 2y ao quadrado, quando a gente somar aqui, no caso que é subtraído com 2y ao quadrado, ele vai ser eliminado. Tá? Aí a gente tem o resultado de A mais D. Né? A soma dos polinômios que são ditos como A com o polinômio dito como D. Tá? Resulta, nesse caso aqui, num polinômio 4x ao quadrado menos xy, que é um polinômio de segundo grau, né? Continua sendo um polinômio de segundo grau, e aí a gente tem como resultado da soma de A mais D.
Agora, quando a gente vai multiplicar B e D, olha, aqui já é uma multiplicação. O polinômio B, que é x ao cubo menos y ao cubo, vamos multiplicar com o polinômio D, que é 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Até aqui tudo bem, né? A adição não tem muita dificuldade. A adição é mais simples. Tá? Mas se vocês, quando tiverem alguma dificuldade, levantem a mão aí ou abram o microfone. Agora a gente vai fazer o polinômio B, x ao cubo, menos y ao cubo, multiplicado por D, 3x ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Ora, B vezes D, né? B vezes D. Nesse caso, a gente começa a aplicar agora na multiplicação de polinômios, a gente começa a aplicar uma propriedade, que é a propriedade distributiva. Então, a gente faz a aplicação da propriedade, aplicar a propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva, ela tem aí várias denominações. Tem, por exemplo, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, né? Da multiplicação para multiplicação, da multiplicação para soma, subtração, enfim. Então, é sempre aquela regra que a gente vai pegar o monômio, cada monômio, e vai multiplicar por cada monômio do outro polinômio. Então, eu vou pegar o monômio do primeiro polinômio e vou multiplicar por todos os monômios do segundo polinômio. Tá? Então, dessa forma, a gente vai pegar o x ao cubo e vai multiplicar por 3x ao quadrado, depois vai multiplicar por 2y ao quadrado. Alguma pergunta aqui? Alguém falou alguma coisa? Está muito baixo? É o som? A minha voz, é isso? Aqui tá Eu vou falar mais alto. Aplicar a propriedade distributiva na hora que a gente vai fazer a multiplicação aí dos dois polinômios. Então, a gente faz x ao cubo, que multiplica 3x ao quadrado, né? Ó, x ao cubo, vai multiplicar 3x ao quadrado. O x ao cubo agora vai multiplicar menos 2y ao quadrado. Então, menos 2y ao quadrado. X ao cubo vezes 2y ao quadrado. Oi? Menos 2y ao quadrado. Não? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não sei se alguém falou aí. Ele está dizendo que é menos 2y ao quadrado. É, 2y ao quadrado. isso. X ao cubo vezes 2y ao quadrado. Como a gente usou agora o x ao cubo, multiplicando por 3x ao quadrado, e depois o x ao cubo multiplicando menos 2y ao quadrado, tá? Agora a gente vai usar o segundo monômio, que é y ao cubo. Como ele está seguido do sinal de negativo, então vai ser menos y ao cubo vezes 3x ao quadrado. Agora a gente faz aqui essa relação de sinal, né? E aí vai ficar positivo y ao cubo vezes 2y ao quadrado. Tá? É óbvio que quem já consegue fazer essa multiplicação e já deixar simplificado direto, pode fazer sem problema nenhum. Né? Isso já pode ser feito sem problema nenhum. Tá? Agora a gente só organiza aqui. Como a gente tem a multiplicação aqui do 1 vezes 3 fica 3. Como a gente tem agora aqui variáveis, né? A variável x com a potência, então a gente vai fazer o quê? A gente tem... Professor, quando tem essa potência, quando a multiplicação diferente, a gente soma, né? Ou soma a potência, que é 3 mais 2, no x elevado a 3. Isso, exatamente. Repete a base e somos expoentes. Era o que eu ia falar agora.
Nesse caso, você tem a multiplicação de potência de mesma base. A regra Isso. Conserva a base e soma os expoentes. Isso, exatamente. Então, fica 3x aqui. Tá? Você pode já fazer direto. Quem já lembra da propriedade pode já fazer direto, sem problema nenhum. Estou fazendo um passo a passo aqui só para vocês entenderem de onde é que vem tudo isso. Agora, fica menos 2. Nesse caso aqui, como são variáveis distintas, a gente só repete. X ao cubo, y ao quadrado. Né? Aí repete o sinal, menos. O 3 passa para frente multiplicando. X ao quadrado, y ao cubo. E agora aqui a gente só faz a mesma coisa. O 2 vem para frente. Só que agora y. Aí o que é que a gente faz? Justamente a mesma regra. Repete a base, o y e soma. 3 mais 2, 5. Quando a gente chega nessa parte... Professor, esse 2x aí, eu não entendi. Da frente. Aí. Aqui, do segundo monômio? Sim. Tá. É o seguinte. No segundo monômio, ele vai sair daqui, ó. Porque você tem... Eu vou escrever aqui fora para você entender. Você tem isso aqui, né? Menos x ao cubo vezes 2y ao quadrado. Você, para escrever isso aqui na forma simplificada, na verdade, é uma arrumação disso aqui, né? Não está mudando em nada. É só para a gente reescrever numa ordem de sequência lógica, porque aí você traz o sinal, o número real, seguido das variáveis, né, x e y. Tá? É só uma ordem de escrita. Não quer dizer que se você deixar assim, está errado, não. Isso aqui é a mesma coisa mesmo. Só que essa forma aqui está melhor escrita matematicamente, seguindo uma sequência de vir sinal, número real, variável x, variável y, na sequência que a gente segue como se fosse uma sequência aqui de ordem alfabética, né? Se fossem as variáveis A, B, C, D, entende? Então, se tivesse tudo misturado, você escreveria na sequência A, B, C, seguindo aqui a ordem alfabética. Então, no caso, só mudou a ordem mesmo. Colocou. Exatamente. É só a forma de escrever, para deixar melhor escrito. Mas o 2 que vem acompanhando o y, ele passa para frente, né, no caso? Isso, exatamente. Exatamente. Porque está todo multiplicando aí, né? Como é multiplicação, a ordem não vai importar. Tá? Então, essa forma que está aqui, ou essa, todas as duas estão corretas. Né? A gente só deixa nesse formato aqui por uma questão de escrita matemática, formal. Né? Oi? Questão de estética, para ficar mais organizado. Exatamente, questão de estética. Você coloca sinal, número real e as variáveis em ordem alfabética. Tá? É só para justificar isso. Mas é lógico que você trazendo esse resultado aqui não está errado. É a multiplicação, aí a ordem não importa. O mesmo acontece com o segundo monômio. Esse monômio aqui, o 3 passa multiplicando, porque está multiplicando tudo, 3x ao quadrado vezes y ao cubo. Entendeu? Então, é somente questão de uma escrita estética matemática. Mas ou esse estão corretos, como esse caso aqui do outro monômio, né? Também estão escritos corretos. Tá? Bom, então, aqui é que a gente tem que lembrar a propriedade que foi aplicada foi a propriedade distributiva. Quando você chega agora a esse polinômio, você vê que aqui não tem mais o que multiplicar e nem tem mais o que simplificar, né? A gente para aí nessa expressão. Né? A multiplicação dos dois polinômios, você termina numa expressão. Como a adição também aqui, ó, terminou uma expressão matemática. Você vai sempre terminar numa expressão, por quê? Porque aí não tem sinal de igual, diferente, maior igual, ou menor e menor igual. Aqui, equação, e aqui, inequação. Né? Igual ou diferente, equações. Os sinais de diferença aqui, de maior, igual, menor igual, já passa a ser inequação. Tá? Então, como não está aí igualado, nem está desigualado a nada, é uma expressão matemática. Tá? Bom, vamos seguir agora com a subtração, que também é uma operação simples. Até aqui tudo bem? Pelo menos para mim tá. Ok. Sim. Vamos
seguir com a subtração. P menos 5. Que também vem muito parecido. Adição e subtração são operações, né, aí muito próximas, né, como se fosse praticamente uma simétrica da outra, né, uma soma para subtrair, mas vamos ver. Agora a gente tem o polinômio B menos o polinômio C, né? Aqui, ó, o polinômio B, vamos escrever aqui o polinômio B, x ao cubo menos y ao cubo, menos o polinômio C. Tá? Que vai resultar novamente em uma expressão matemática. Aí, da mesma forma, né, a gente vai colocar, ó, x ao cubo, não tem ninguém, ele repete, x ao cubo. O menos y ao cubo não vai ter no outro polinômio, repete, menos y ao cubo. Né? Agora, aqui vai ter um jogo de sinal, porque está subtraindo o outro polinômio. Então, só vai trocar o sinal, menos 2x ao quadrado, né? Porque o 2x é positivo, né? Lembrar que quando não tem o sinal aqui, quer dizer que é positivo, então fica negativo. Agora, pelo jogo de sinal, né, vai ficar positivo, 5x, menos e menos, e agora menos 4. Tá? Nesse caso, aqui, basicamente, a gente está apresentando essa mudança de sinal, que também seria a aplicação de uma propriedade distributiva, agora de um número 1, né? É como se aqui tivesse um 1 na frente. Então, seria o menos 1 multiplicando aqui os monômios. Menos 1 vezes 1. Tá? É como se fosse uma distributiva do menos 1. Né? O menos 1 vai aí distribuir, ou seja, vai multiplicar todos os monômios. Por isso que ocorre essa mudança de sinal. Né? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, uma expressão escrita como x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4 menos y ao cubo. Essa forma aqui de escrever é também só uma forma formal, digamos assim, estética de escrita matemática. Mas tanto essa escrita quanto essa já satisfaz, já favorece aí o resultado matemático. Tá? Então, a expressão pode ser finalizada como essa, como de forma mais formal pode ser escrita dessa forma. Tá? Então, aqui nesse caso, foi só para relembrar a gente que, na verdade, a gente continua aplicando a propriedade distributiva, né, no segundo polinômio, nessa subtração. Então, pode ser encarado como dessa forma. Quando eu tiver uma subtração, é a mesma coisa que eu pegar o polinômio que está sendo subtraído e multiplicar ele por menos 1, cada monômio por menos 1, que vai trocar o sinal para fazer a adição. Tá? Então, Assim, todas as ocasiões que ele vai subtrair, vai ser isso? Ele vai fazer a troca de sinal? Ou só nessa específica? não entendi, Thaleson, que cortou. Todas que, no caso que subtrair, Ah. vai ter essa troca de sinal ou só nessa questão específica? Não, são sempre troca de sinal. Sempre. Porque você tem aqui um polinômio, menos o outro, tá? Você já pode trocar o sinal do segundo polinômio e fazer a adição. Sempre. Isso aí vai acontecer sempre. Por quê? Porque você está tendo aqui uma multiplicação, na verdade, por um número negativo. Tá? É como se eu tivesse aqui menos o menos 1, multiplicando aqui, vamos chamar, que foi aqui o polinômio, qual foi? C, né? Menos o polinômio C. Eu poderia escrever assim, ó, B, veja só, B menos C, eu poderia escrever como B mais, certo? Eu posso escrever como dessa forma. E aí está dizendo, Thaleson, que é só você trocar o sinal de todos os monômios desse polinômio C e somar. E aí é regra, é sempre assim. Entende? É sempre assim. Alguma pergunta aqui? Entendi. Aí é regra. Tem, né?
Você pode fazer sempre dessa forma, sempre, sempre, sempre. Isso aí é regra mesmo. Você vai fazer, mudar o sinal de todo mundo e fazer a soma. Não é só para esse caso específico, ou seja, não é uma exceção. É regra mesmo, é regra de fato. Agora, agora já tem um negócio bacana aqui, porque a gente tem uma variável, está multiplicando um polinômio A. Vou escrever aqui polinômio A. Alguma pergunta? Não. O polinômio A, que é x ao quadrado, menos xy, mais 2y ao quadrado. Como é mais agora? Menos o polinômio B ao quadrado. Eu estou vendo aí no chat vocês falando do grupo. Vocês podem criar, viu, pessoal? Criarem um grupo e podem me colocar. Mas vocês não criaram. Não. Vocês podem criar um grupo no WhatsApp, se quiserem. Mas é porque tem os grupos que os professores tá também, sabe? Aí tem um grupo que é só a turma e cada professor tem seu grupo. Acho que ela está perguntando se o senhor tem algum grupo, se tem algum grupo que tem o senhor, para retirar a dúvida. Não, pode colocar no grupo de vocês aí. Não me colocaram, não? Acho que O ideal é colocaram. fazer um, né? Professor, Oi. o senhor não usa a sala do Google, não, né? O Google Meet? Não, Isso. qual sala? Não entendi. A sala do Google Meet? O Google Sala de Aula. Você não colocaram nenhum grupo, não foi? Se não deu nenhum grupo, eles me colocaram, não foi? Mas Peraí. as aulas não é pelo Google Meet, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. É tipo Não, mas assim, é uma plataforma que coloca É o Classroom. Classroom. E o Google Classroom? e- Não. então, se eu deixar os vídeos lá, Não, eu estou usando as aulas, eu coloco no canal do YouTube, aqui. E aí vocês podem criar o grupo, eu mandei meu número aí, no grupo, no WhatsApp de vocês. Mas por que, professor? Você acha que o Google Sala de Aula é mais difícil de colocar as aulas Não, gravadas? não. É só porque é mais um trabalho. Se eu já estou colocando no canal do YouTube, é assim, professor. Porque no canal do YouTube ele fica aberto para todo mundo, entendeu? uhum. E assim, pelo menos eu, né? Eu entendo que deveria ficar mais restrito, sabe? Não, mas aí não tem problema. Devido às perguntas, Hum. devido à imagem das pessoas, entendeu? Tá. É porque quando a gente fala, professor, aí aparece a nossa foto, aí vai tudo para a gravação do YouTube. Aí certamente alguém deve estar achando ruim, né? Se incomodando. Porque não é todo mundo que quer ter a imagem no YouTube. Não tem problema com isso, não. Eu mando lá no YouTube, mas aí já é outra ferramenta para mexer. Aí já, assim, aí é complicado isso. Porque já seria direto daqui, entendeu? Não, é porque você tinha falado que era muito trabalho para você colocar no YouTube. Aí você colocando no Google Sala de Aula, sei lá, podia ficar mais fácil para você. A partir desse. Tá? É só uma opinião, mas também no YouTube dá certo. Uhum. No YouTube, quando a gente coloca lá, aí, assim, como eu já tenho essa dinâmica de colocar, acho que não. O Classroom já seria outra ferramenta para eu criar, então vamos deixar no YouTube mesmo. Vamos lá. Opa. Bom, acho que eu bati aqui na câmera, não foi? Como é que tá aqui o quadro para vocês? Deixa eu mexer mais aqui, que eu dei uma... Passei aqui, bati com o pé na câmera. Tá bom aqui agora? Tá. Bati com
Veja, então, aqui nesse caso, a gente já tem uma variável x ao quadrado, né? Multiplicando por a ao quadrado, o polinômio a... Opa, faltou o quadrado aqui. O polinômio a elevado ao quadrado, menos o polinômio b elevado ao quadrado. Tá? Então, o que é que acontece? Nesse caso, como a gente está multiplicando aqui o monômio, né? Um monômio, x ao quadrado, que está sendo multiplicado por esse polinômio. Na verdade, poderia ser chamado de um produto de polinômios, né? Que seria um monômio vezes um polinômio. Tá? E o que é que acontece? Antes dessa multiplicação acontecer, de trazer essa propriedade distributiva, multiplicando o x ao quadrado aqui por qualquer um desses elementos, a gente tem que identificar essa potência. Tá? Então, eu preciso elevar a potência, né, para poder fazer a multiplicação com x ao quadrado. Tá? A mesma coisa a gente vai acontecer aqui. Primeiro, eu preciso elevar ao quadrado aqui o polinômio, né, para depois subtrair. Tá? Então, aqui já tem um trabalho maior, porque como esse polinômio A, ele é um polinômio aqui com 3 elementos, né, e está elevando ao quadrado, aí a gente já precisa separar em 2 elementos para poder elevar ao quadrado e seguir. Né? É como se eu tivesse que chamar agora aqui, ó, o x ao quadrado menos o xy, né, de um elemento, vamos considerar assim, e o 2y ao quadrado, outro elemento, para poder elevar ao quadrado. E aqui eu repito esse x ao quadrado. No polinômio x ao cubo menos y ao cubo elevado ao quadrado, eu já posso elevar ao quadrado. Então, aqui lembrem-se que é a diferença aqui de monômios, né? Elevado ao quadrado. Vai ser o quê? Eu tanto posso escrever o produto da soma pela diferença dos dois termos, como eu posso elevar ao quadrado. Né? Então, elevando ao quadrado, aí a gente vai ter o quê? O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro. Aí é o cubo, né? 2 vezes o primeiro. Vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Né? Aqui a gente está aplicando... Aqui a gente está aplicando essa relação de uma diferença de 2 elementos elevado ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro, aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, passa a ser aqui essa relação do quadrado do polinômio. Professor, esse 2 saiu da onde? O 2 aqui não é quando você tem, por exemplo, a menos b ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes é da regra. É a regra que a gente tem aí de quando você está trabalhando com a diferença do quadrado de 2 elementos. Aí você faz o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Como você também pode escrever como A mais B, que multiplica A menos B. E aí, quando você multiplicar, vai chegar nesse resultado. Tá? Então, aí, a gente tem a potência distribuída. O mesmo raciocínio, veja, o mesmo raciocínio que a gente aplicou aqui, a gente vai trazer para esse exemplo aqui. Tá? Agora, considerando como todo isso aqui um elemento só. Então, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai fazer o quadrado dele, aí depois vai ter que, desse termo, depois vai ter que desmembrar o quadrado dele novamente. Então, ó, vamos lá, a gente repete aqui x ao quadrado vezes. Considerando o mesmo raciocínio que a gente aplicou nesse aqui, se a gente tem o primeiro termo e o segundo termo, só que agora é com adição. Então, vai ser esse aqui ao quadrado do primeiro,
Aí, mais duas vezes. Repete o primeiro. Vezes o segundo. Aí, mais o segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente desenvolveu aqui o quadrado do polinômio. E agora a gente repete o segundo polinômio. Então, vai ser... Aqui, inclusive, a gente já pode elevar, né? Vai ser o quê? Vai ser x elevado aí a sexta, que aí multiplica, menos 2x a terceira, repete, y a terceira, mais y a sexta. Tá? Olha, aqui a gente só arrumou, né? Digamos assim, o polinômio. Tá? Então, repetindo, veja. Aqui o que a gente fez? A gente considerou um primeiro elemento e o segundo elemento. E aplica a propriedade. Vai ser o primeiro elemento ao quadrado, primeiro elemento elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro elemento, aqui, vezes o segundo elemento, mais o quadrado do segundo elemento, do segundo monômio, no caso. Aí agora a gente tem que arrumar isso aqui. Nesse caso, veja, aqui já está elevado ao quadrado, então a gente vai ter que aplicar aqui também ao quadrado, da mesma forma, né? Se o quadrado é o primeiro, mais duas vezes o primeiro, menos no caso, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Deixa eu colocar lá para cima, porque agora vai ficar... Vai ser uma expressão maior. Então, eu vou repetir aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado vezes... Agora aqui a gente precisa levar ao quadrado esse termo, né? Esse polinômio. Então, vamos ficar como é que vai ficar? X elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, aí mais o segundo ao quadrado. Agora a gente já pode aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Então fica mais 2x ao quadrado menos 2xy, né? Vezes, aí aqui eu vou multiplicar, primeiro aplicar a propriedade vezes 2y ao quadrado. Aí agora, aqui a gente aplica a propriedade, vai ficar mais 4y elevado a 4. Né? Então, aqui, esse é o primeiro. Então, menos. Aí agora, aqui repete, x à sexta, menos 2x ao cubo, y ao cubo, mais y à sexta. Professor, a câmera está meio baixa. A câmera está baixa? É. Aqui para melhorar, então. Peraí, viu? Deixa eu só melhorar aqui, ver se melhora aqui agora. É porque Melhorou? tá meio torta. Ah, então, levantei, mas esqueci de... Peraí, viu?
Tá, melhorou agora para vocês aí? Vou repetir aqui. Tudo bem aqui. O 2 é da regra. O 2 é da regra. Aí, como você perguntou, alguém perguntou aí, o 2 é da regra quando a gente tem A menos B ao quadrado ou A mais B ao quadrado, vai ser o quadrado primeiro, no caso aqui, como é menos, aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E no caso do, só muda o sinal. A ao quadrado, aí agora mais 2AB mais B ao quadrado. Só muda o sinal. Então, veja. Voltando aqui à explicação, a gente tem x ao quadrado menos xy elevado ao quadrado. Né? É como se eu tivesse aqui, ó, a menos b ao quadrado. Então, vai ser o quê? X ao quadrado elevado ao quadrado, menos duas vezes x ao quadrado, que é o primeiro termo, vezes xy, que é o segundo termo. Aí, mais, que é o sinal da regra mais, agora o segundo termo ao quadrado, que é o quê? Xy elevado ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente fez o desmembramento do primeiro quadrado. Aí agora, a gente pode aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. 2x ao quadrado menos 2xy, tá? Para depois multiplicar por 2y ao quadrado, que aí fica essa também a propriedade distributiva. Então, como é que a gente vai avançar nisso aqui? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta aqui? Aqui tá, agora tá ok, certo. Veja, o que é que a gente vai fazer? Vamos elevar ao quadrado aqui, então x. Veja que a gente ainda não usou o x ao quadrado aqui, né? Então vai ser x Professor, elevado. aí aquele 4 ali. 4 aqui? Isso. Foi daqui, ó. 2y ao quadrado. Ok. Elevado ao quadrado. Multiplica o 2. E aqui, ó. Daqui, ó. 2y ao quadrado elevado ao quadrado. Aí fica 2 ao quadrado, 4y à quarta. Certo. Ok? Bom, aí vejam. Aqui vai ficar x à quarta. Essa parte aqui a gente só arruma. Fica 2x à terceira y. Aí mais x ao quadrado, y ao quadrado. Agora aqui a gente multiplica, certo? O 2 vai multiplicar o 2 e o 2 aqui. Então, 2y ao quadrado multiplicado por 2x ao quadrado vai ficar mais 4x ao quadrado, y ao quadrado. Você está multiplicando 2y ao quadrado por ele. Aí agora a mesma coisa com 2xy, fica 4x y ao cubo. Mais 4y à quarta. Aqui, ó. Fecha o polinômio. Aí menos, repete. Certo? E repete. Aí agora... Professor, Oi? no começo aí, que tem 2x ao cubo vezes y. Juntou, foi os dois lá de cima. 2x ao quadrado mais x vezes y. Isso, exatamente. Exatamente. Né? Repete a base e soma e aqui repete. Tá certo? Aí fica 2x ao cubo y. Aqui a gente eleva ao quadrado os dois, ó, o x e o y. Esse aqui, 2x ao quadrado, a gente multiplicou por 2y ao quadrado. Aí 2 vezes 2, 4, x ao quadrado, y ao quadrado. Aí agora, menos 2xy multiplicado por 2y ao quadrado, fica menos 4x y ao cubo. E aqui repete. Aí, professor, o cubo ali do x, ele somou com um que subentende que existe ali ou não? Isso, exatamente.
Exatamente. Que é aquela multiplicação de potência de mesma base, né? É. Repete a base e soma os expoentes. A gente repete o x e soma. Exatamente. Aí, vejam, agora o que é que tem que fazer? O x ao quadrado está multiplicando todo esse polinômio para depois a gente fazer a subtração. Né? A gente pode ver se tem algo... Aqui tem algo de semelhança, ó. Né? Ó, x ao quadrado e y ao quadrado, 1 mais 4. Então, fica 5, x ao quadrado e y ao quadrado. E é o único termo que a gente pode fazer aqui alguma coisa, a soma deles. Tá? Aí, nesse caso, repete tudo. X ao quadrado vezes x à quarta menos 2x ao cubo y. Aí, mais 5x ao quadrado y ao quadrado. Menos 4x ao cubo. Mais 4y à quarta. Aí, aqui repete. Y à sexta. Né? Vamos lá. Professor, então só soma os expoentes quando está multiplicando. Exatamente, exatamente. Só soma quando está multiplicando. O 5 veio de onde? Eu não entendi, pera. O 5? Sim. É daqui, ó. A gente está somando aqui os polinômios. 1x ao quadrado mais 4x. 1x ao quadrado y ao quadrado. Sim. Mais 4x ao quadrado y ao quadrado. Entendi. Dá 5x ao quadrado y ao quadrado. Aí agora, vou apagar essa parte aqui que a gente já avançou. Agora a gente vai poder aplicar a propriedade distributiva aqui do monômio vezes o polinômio para depois a gente fazer a subtração. Professor, aí não era para dar 2y, não? Aonde? No 5x. 5x vezes 2y, não? Não, porque assim, veja só. Você tem 1x ao quadrado e y ao quadrado somado com 4x ao quadrado e y ao quadrado. Né? É como se a gente colocasse em evidência aqui o x ao quadrado e y ao quadrado. Então, você soma aqui. Né? Isso aqui é como se tivesse em evidência. Somou esse 1 com 4, foi? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Soma 1 com 4, fica 5, x ao quadrado e y ao quadrado. E repete o x e o y, né? É como se fosse A mais 4A, por exemplo. Aí dá o quê? 5A. Entendeu? E o A seria x ao quadrado e y ao quadrado. Entendeu? É a ideia de evidência das variáveis. Aí, agora, aplicando a propriedade distributiva aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Né? Porque o x ao quadrado vai sair multiplicando todos esses monômios aqui do primeiro polinômio. Tá? Multiplica o primeiro, agora multiplica aqui. Então vai ficar 2, xa. X vai ficar elevado a quanto? A quinta, é? Isso. A quinta. Quinta potência. Repete e soma. Aí agora mais 5x elevado, ó. A quanto? X ao quadrado, x ao quadrado. Vai ser a? 4. Isso. Aí repete o y. Aí menos 4xa. Aqui, ó. Ao cubo. Ao cubo. Aí agora a gente vai subtrair, já não precisa mais do parênteses. Só lembrando de fazer aqui o jogo de sinal. Né? Então, toda vez eu esqueço de escrever o isso. Aqui a gente só fez o jogo do sinal, certo? Menos, mais, menos. Aí agora é ver os termos que são semelhantes e somar. Ou simplificar, né? Subtrair. X ao cubo aqui, ó, positivo, x ao cubo negativo, elimina. X ao cubo não, perdão, x à sexta potência. X à sexta potência positivo,
x à sexta potência negativa. Elimina. Quinta potência. Aí é interessante que a gente siga a ordem decrescente das potências, né? Aqui, elevado à quinta. Só tem esse cara aqui. Então, repete ele. Fica menos 2x à quinta, y. A quarta, a gente tem esse, mas é x à quarta. O y é a quarta, que já não é mais. Né? Então, x à quarta só tem, aí repete, mais 5x à quarta, y ao quadrado. X à terceira, aqui, ó, aqui um termo comum, ó. Esse com esse, né? Aí elimina os dois, né, professor? Isso. Aí fica menos 2x ao cubo, y ao cubo. Aí agora, repete, né, esse cara aqui, que não tem ninguém para simplificar com ele. E repete o y. Aí a gente finaliza nessa expressão. A gente finaliza nessa expressão aqui. Tá? Então, veja. Professor, Oi, fala, o garoto. senhor pode falar um pouco mais alto, que eu estou escutando quase nada. Certo, João. Tá, beleza. Veja, a gente finaliza então nessa expressão aqui, né? 2x à quinta, y, mais 5x à quarta, y ao quadrado, menos 2x ao cubo, y ao cubo, mais 4x ao quadrado, y à quarta, menos y à sexta. Essa expressão, né, é o resultado da multiplicação que a gente fez de x, do monômio x, pelo polinômio, menos o outro polinômio, que seria, no caso, a subtração. Aí, a ideia é que agora vocês tentem refazer, tá, como atividade, tentem refazer para chegar aí no resultado. Por quê? Porque aí vocês vão relembrar dessas relações, dessas propriedades que a gente passou. Né? Na multiplicação de um monômio por um polinômio e subtraindo com outro, a gente passou aí por operações e propriedades. Então, é interessante que vocês relembrem esse passo a passo, tá? Para chegar aí aqui seria a simplificação, né, dessa operação que a gente fez de monômio e polinômios. Tá certo? Então, refaçam para vocês entenderem. Aí, qual foi a outra que ficou? AD menos B ao quadrado. Tá certo? Agora a gente vai ter AD menos B ao quadrado. A multiplicação aí de dois polinômios menos o polinômio B ao quadrado. Né? Então, vou deixar eu pegar aqui novamente, porque como eu apaguei, eu tenho que ver quem é quem. O polinômio A, que é x ao quadrado menos xy, mais 2y ao quadrado, multiplicado pelo polinômio D, que é 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado, menos o polinômio B. O B vai ser x ao cubo menos y ao cubo, elevado ao quadrado. Tá? Agora, a gente precisa aplicar aqui, nessa multiplicação de polinômios, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, onde cada monômio do primeiro polinômio vai multiplicar cada monômio do segundo, né? Começando pelo x ao quadrado, depois o menos xy, e depois o 2y ao quadrado.
Para que a gente faça a subtração, depois com o segundo polinômio, primeiro a gente precisa elevar ele ao quadrado, que é a segunda regra. Como é a subtração, vai ser o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Seguindo essa regra. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, aplicar a propriedade distributiva, onde o x ao quadrado, que é o primeiro monômio, vai multiplicar cada monômio do segundo polinômio. Então, a gente tem x ao quadrado, que multiplica 3x ao quadrado. Repete o sinal de negativo, x ao quadrado, que multiplica 2y ao quadrado. Como eu falei, quem já tiver aí a lembrança e a habilidade e quiser fazer direto, pode fazer direto. Estou fazendo passo a passo, que é para vocês entenderem de onde é que sai a multiplicação. Agora, o segundo monômio, que é menos xy, multiplicar por 3x ao quadrado, então o sinal menos xy, que multiplica 3x ao quadrado, menos xy com menos do 2 vai ficar positivo, xy vezes 2y ao quadrado. E agora, por fim, o 2y ao quadrado, que vai multiplicar, então, como é positivo o sinal, 2y ao quadrado vezes 3x ao quadrado, fazendo o jogo de sinais diferentes dá negativo, né? 2y ao quadrado vezes 2y ao quadrado. Tá? Aí agora menos, esse aqui é o primeiro polinômio já multiplicado pelo monômio, menos, agora a gente vai aplicar a regra da potência, né? Então, pega x ao cubo elevado ao quadrado, menos 2 vezes x ao cubo, y ao cubo, mais o y ao cubo elevado ao quadrado. Aí, seguindo a regra. Tá? Tudo bem até aqui? Até 11h30, é isso mesmo. Calma. Então, veja. Agora a gente faz aí as arrumações, né? Aqui, ó. Primeiro vem o número real, repete a base e soma os expoentes. 3x a 4. Escrevi já direto. 3x a 4. Agora, menos 2x ao quadrado, y ao quadrado. Agora aqui, menos 3x a terceira, y. Mais 2x y à terceira, mais 6x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y à quarta. O outro polinômio fica x à sexta, menos 2x ao cubo, y ao cubo, mais y à sexta. Tá? Aqui, tá aqui tudo bem? Deixa eu ver. Tudo certo. Tá? Então, repetindo, ó. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado, 3x à quarta, né? Repete o número real. Aqui aplica a propriedade que tem multiplicação de potência da mesma base, repete e soma. O 2, novamente, é o menos 2, número real, x ao quadrado, y ao quadrado, seguindo aí a escrita. 2x ao cubo, 6x ao quadrado, y ao quadrado, e 4y ao quadrado. Aqui a potência, 3 vezes 2, 6, x à sexta, 2x ao cubo, y ao cubo, mais y à sexta. Tomar um pouquinho d'água.
tudo bem até aqui? Tudo certo? Professor, só multiplicou aquele 2y ao quadrado também, né? Tipo, multiplica o, o x ao quadrado menos xy e também pelo o 3x ao quadrado e pelo menos 2y ao quadrado. E também multiplica o 2y ao quadrado no 3x ao quadrado e o 2y ao quadrado, né? Exatamente, exatamente. Como você tem aqui a multiplicação desse polinômio por esse, você vai multiplicar cada monômio por todos os monômios do outro polinômio. Então, fez o x ao quadrado, como foi aqui, ó. Depois o menos xy, aqui pelo 3x e 2y. E depois o 2y ao quadrado, que a gente multiplicou. Aqui, 2y ao quadrado por... cadê? Aonde foi que terminou? Peraí, calma. X ao quadrado de xy. Cadê 2y ao quadrado? Não, peraí, gente. Será que faltou alguma coisa? Bem que você me lembrou aqui. Faltou alguma coisa? Foi? Não, tá certo. 2y ao quadrado por 3x, 2y ao quadrado por 2y ao quadrado, certo? Tá ok. Aí, nessa multiplicação, ó, x ao quadrado, os dois, y ao quadrado e 2y ao quadrado, os dois. Que aí faz a multiplicação deles todos. Aí depois a gente fez aqui ó, a potência, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. E aí organizamos tudo. Agora, o que a gente precisa ver são os termos que são semelhantes, para a gente arrumar. Será que tem alguma coisa que simplifique aí? Pelo jeito, tem, né? Aqui, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Sempre vocês devem olhar pelas variáveis. Se tem alguma coisa semelhante. Né? Que nesse caso aqui, ó, menos 2x ao quadrado, y ao quadrado, e mais 6x ao quadrado, y ao quadrado. Aí fica 4x ao quadrado, y ao quadrado. Tá certo? Aí, ó, vamos deixa eu trazer para aqui. Então, a gente vamos repetir aqui em cima, veja. Vou trazer 3x à quarta. Esse elemento aqui, menos 2x ao quadrado, y ao quadrado, com 6x ao quadrado, y ao quadrado, aqui vai ficar 4, né? Menos 2 mais 6, vai ficar mais 4x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, menos x ao cubo y não tem nada igual a ele, então repete. Menos 3x ao cubo y. Xy ao cubo também não tem, então repete ele. Mais 2x y ao cubo. Y à quarta também vai repetir, porque não tem nada com ele, então menos 4y à quarta. Aí agora é só trocar o sinal aqui, ó. X à sexta, negativo. Menos e menos vai ficar mais. 2x ao cubo. Y ao cubo. Não tem nada igual com ele. Menos, troca o sinal aqui, menos y à sexta. Então, fica essa expressão aí, por quê? Porque não tem mais nenhuma variável semelhante que a gente possa simplificar. X à quarta só tem ela, x ao quadrado, y ao quadrado só tem ela, x ao cubo, y só tem ela, x, y ao cubo só tem ela, y à quarta, x à sexta, x ao cubo, y ao cubo, y à sexta. Aí finaliza nessa expressão. Tá? Então, a multiplicação de a vezes d menos b ao quadrado vai finalizar nessa expressão.
Tá certo? Aí a gente tem, então, aí a dica novamente que eu passo para vocês é que vocês refaçam como atividade, né, como prazeres de casa, essa questão. Tá? Essas questões que a gente fez aqui. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Agora acho que a gente trabalhou alguma coisa dessa de simplificação também. Vamos ver um exemplo aqui da simplificação. As expressões. Bom, vamos ver esses dois casos aqui de simplificação de expressões. Né? Vejam, aí quando a gente se depara com expressões, né, é importante que a gente veja cada monômio, né, como um passo que a gente tem que fazer. Né? A gente tem aqui, por exemplo, tem números reais, nós temos números reais, né? 2, 3, o 1 está implícito. Nós temos o x ao quadrado como variável, o y ao quadrado, né? X à quarta, y ao cubo. E aí a gente tem que considerar também as potências. Então, existe um procedimento e um passo a passo para que isso seja resolvido. Né? Ora, nesse caso aqui, a gente precisa primeiro resolver a potência. Né? A gente resolve a potência quando tem potência como prioridade nas operações, potência para depois a gente estabelecer aí a multiplicação por propriedade distributiva. Tá? Aí, nesse caso, ó, a gente repete o real, o número real, e aí a gente aplica a potência. Então, a potência no número real, o 3 elevado ao cubo, depois o x ao quadrado elevado ao cubo, depois o y elevado ao cubo. Aqui. Dessa forma, a gente está aplicando a potência a cada um dos elementos que a gente tem dentro do parênteses. A potência no número real, a potência no x ao quadrado, a potência no y. Aí, da mesma forma a gente vai ter aqui a relação para as variáveis. Então, x à quarta elevado ao quadrado, vezes y ao cubo elevado ao quadrado. Tá?
Aí a gente agora começa a trabalhar, né, cada potência dessa para poder fazer aí as multiplicações depois. Então, repete aqui o número real. Aí a gente vai ter 3 elevado ao cubo, né, 27, vezes x elevado à sexta, vezes y elevado ao cubo. No primeiro monômio, né, que passa. Aí a gente tem um monômio. Agora, vai ter no segundo monômio x elevado à oitava, vezes y elevado à sexta. E agora a gente faz a multiplicação, né? Agora a gente multiplica aqui o 2, né? Dá 54x à sexta, y ao cubo. E agora, x à oitava, y à sexta. A gente pode repetir ou já multiplicar direto. Agora ficou simples, né? Porque aí a gente vai repetir o real e vai aplicar a propriedade nas variáveis. Repete e soma. Repete e soma. Aí chega, portanto, no só o monômio como forma simplificada, né, dessa expressão. Né? Uma expressão de multiplicação. Então, simples, é só a gente seguir o passo a passo, saber o que é que tem que ser feito em cada passo desse, né? Obedecendo aí sempre as operações, primeiro potência, depois a multiplicação, para que a gente chegue no resultado final na simplificação dessa expressão. Né? Aqui a gente não tem o que fazer. Então, a gente trabalha aí, a multiplicação aí com potência. Tá? É simples, só seguir o passo a passo, só seguir aí as regras, né? Primeiro potência para depois multiplicação. Agora, aqui na expressão, a gente já tem uma relação aí com dois monômios, né? Que são duas expressões, para a gente simplificar. Estabelecendo da mesma forma as regras, primeiro potência, para depois a gente simplificar. Tá? Então, aqui aplicando a potência, a gente vai ter 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, não precisa de definição. 4 elevado ao quadrado, né? X à quinta elevado ao quadrado, y ao cubo elevado ao quadrado. No numerador. No denominador, o 2 está fora ainda, e eu vou ter x elevado ao cubo, aí já vai direto, né? Porque não tem potência, é 1, então vai direto. Vezes y elevado a quarta ao cubo. Tá? Só por questão de uma sequência, que é como a gente fez em cima. Aí agora, no numerador, a gente vai ter o quê? 16, x elevado à décima, y elevado à sexta. No denominador, 2, x ao cubo, y elevado à 12ª. Aí agora faz a simplificação, né? Aí divide os reais e aplica a regra nas variáveis. Então fica 8, x elevado a 7, né? Vezes y elevado a menos 6. Ou você pode escrever como sendo 8x elevado a 7 sobre y elevado a 6. Né? Pode ser escrito dessa forma, como pode ser escrito dessa. As duas formas estão corretas. Então, só se a gente... vamos escrever na potência positiva. Aí leva para o denominador. Tá? Aí sem problema nenhum. Pode ser escrito dessas duas formas. Então, aí do mesmo jeito, estabelecer quem são aí as prioridades, né, de potência, para depois multiplicação e avançar. Tá? Aqui tranquilo, né? Vamos ver outros exemplos aqui. Isso aqui com potência com negativo.
Vamos ver outro exemplo aqui de simplificação de potência aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Cadê? Tá. Fração x ao quadrado. Cadê? Aqui. Esses exemplos aqui. Chegou a mais aqui x ao cubo y ao quadrado, entendeu? Vamos pegar a sobre raiz cúbica de 2x ao quadrado. Vamos ver essas simplificações aqui. Dessas agora aqui. Tudo bem por aí? Tá. Veja. Nós temos novamente expressões para a gente simplificar, né? Expressões, aqui no caso com frações, e eu coloquei uma aqui com radical para a gente simplificar. A primeira é bem objetiva, direta, né? Você repete a base e subtrai. Aí aqui a gente fica... Aqui é simples, né? X elevado a menos 1 vezes y elevado a menos 6. Que nesse caso, você também pode escrever como sendo 1 sobre x, y elevado a sexta. Né? Essa expressão aqui também pode ser escrita dessa forma. 1 sobre x, y elevado a sexta. Isso aqui é mais direto. Fazendo aí a simplificação, a gente vai ter essa forma. Então, se você não quiser escrever com expoentes negativos, então você escreve dessa forma para os expoentes ficarem positivos. Essa aí foi mais direta. Professor, é que você ficou na frente do quadro e eu não consegui compreender bem o que aconteceu. Certo. Aqui a gente fazendo a simplificação, então, né, divisão aqui de potência de mesma base, então a gente repete a base e subtrai, né? 2 menos 3, x elevado a menos 1. E o y repete, então fica menos 3, subtraindo com menos 3, y igual elevado a menos 6. Aí, dessa forma aqui de multiplicação, como a gente tem aí os expoentes que são negativos, você pode escrever na forma de 1 sobre ele para escrever de forma positiva, para o expoente ficar positivo. X elevado a 1, y elevado a sexta. Tá? Isso aí é uma... Entendi.
uma simplificação direta, né, aplicando a regra, que você, tanto esse resultado quanto esse, é satisfatório. Tá? Essa aqui foi mais direto aplicando a regra. No caso aqui de x ao quadrado y, menos y ao cubo elevado a menos 2, a gente primeiro aplica aí a potência. Né? Ora, aí você diz, estando elevado a expoente negativo, eu posso também escrever 1 sobre ele para ficar positivo. Como também pode fazer aí a distributiva direta. Então, eu teria o quê? Eu teria aqui x elevado a menos 4 vezes y elevado a sexta, né? No numerador. Fazendo aí a distributiva. Aí agora, no denominador, vai ficar x elevado a menos 12 vezes y elevado a menos 16. Bom, vamos ver como é que... Aí continua, né? Na mesma regra, simplificando. Então, repete a base e subtrai. Né? Menos 4, o 12 vai ficar positivo, vai ficar 8, né? Vezes o y, subtraindo, vai ficar positivo. Então, y elevado a 22. Quer dizer, 6 menos 16. Então, fica positivo. Aí, termina aí, x elevado a oitava sobre, ou vezes y elevado a 22. Tá? Aplicando aí a potência, como também a gente poderia escrever, você também poderia fazer o seguinte, né? Se você escreve 1 sobre x ao quadrado, y elevado a menos 3 ao quadrado, e no denominador também poderia ser escrito dessa forma. Tá? Aí você teria o quê? No numerador ficaria x ao cubo vezes y à quarta elevado à quarta. E no denominador, escrito dessa forma. Então, tem mais de uma forma de resolver isso aqui. Oi. Alguém perguntou aqui alguma coisa. Mais o y elevado a 6 não está positivo? É positivo. É justamente, então vai ficar y elevado a 6 menos 16. Repete a base e subtrai os expoentes. Entendeu? Porque é menos 16. Por isso que fica y elevado a 22. Aí aqui 12. Né? E aqui... dá a mesma coisa. Tá vendo que dá o mesmo resultado? X elevado a oitava vezes y elevado a 22. A mesma coisa. Tanto faz você escrever dessa forma e resolver, como você já resolver por aqui. Tanto faz, uma forma ou outra vai dar o mesmo resultado. Né? O resultado x à oitava y elevado a 22. Do mesmo jeito. Repete a base e subtrai, 12 menos 4, 8, subtrai, que vai somar, vai dar 22. Entenderam? Tudo ok? Entendi. Ótimo. Aí agora a gente vai aplicar com a raiz. Vamos aqui com a raiz. Veja, aqui a gente tem a raiz, então a gente tem que ver como é que a gente faz para simplificar isso aqui. Né? Dentro da raiz, se eu for fatorar, eu vou multiplicar. Para a gente tirar a raiz, lembram da racionalização? Veja, aqui tem o seguinte, se eu tenho raiz cúbica e 2xy ao quadrado, né? Isso aqui é como se tivesse elevado a 1, né?
não é isso? Aí vocês lembram da racionalização? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por raiz cúbica dele elevado ao quadrado. Por quê? 2x y ao quadrado elevado ao quadrado. Quando eu multiplicar um pelo outro, vai ficar o quê? Vai ficar raiz cúbica de 2xy ao quadrado vezes 2xy elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz cúbica de 2xy ao quadrado elevado ao cubo. 1 mais 2, 3. Aí a gente consegue simplificar e vai ficar só 2xy ao quadrado. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar aqui, ó, numerador e denominador, por raiz cúbica de 2xy ao quadrado elevado ao quadrado. Perceberam? Por quê? Porque quando a gente multiplicar ali no denominador, a gente já vai tirar da raiz. Vai ficar 2xy ao quadrado no denominador. E aí no numerador fica toda aquela rapaziada lá em cima. Certo? Entenderam? Aí como é que... Tudo bem até aí? Deixa eu ver se assim vai. Essa é uma forma de multiplicar pelo... E a gente fica... Mas aí tem um... Porém, se a gente multiplica por 4, acho que 4, 2 ao quadrado, x ao quadrado. É 4. Ah, é. 4x ao quadrado, y. É. Tudo bem aqui? Então veja como é que a gente vai seguir. Deixa eu tirar esse daqui. É o conjugado, né? Vocês lembram aí do conjugado? Do número. Aí veja, o denominador já vai ficar isso aqui, né? O denominador. Então, o que é que vai acontecer? Aqui embaixo, no denominador, vai ficar 2x ao quadrado. Tá? Como é que vai ficar o numerador? Aqui a gente vamos trabalhar essa potência aqui, essa parte vai repetir. Então, vai ficar x ao cubo, y ao quadrado, vezes a raiz cúbica de 4x ao quadrado, y elevado à quarta, então vai sair y ao quadrado aqui da raiz. Né? É bacana que vai sair da raiz, né? Vai sair 2x ao quadrado. E vai simplificar com o denominador. Não, porque está o cubo. É o cubo, não vai sair não. Para mim era o quadrado. Aí é o cubo. Não sai, né? Tá certo? Então, entendendo até aí? Tudo certo? Fica 4x ao quadrado, y à quarta. Aí, como é raiz cúbica, até isso mesmo, 11,30. Como é a raiz cúbica, o y sai o y aqui. Ele é a quarta, o y não está a quarta, então ele consegue sair o y.
Então fica x ao cubo vezes y ao cubo, porque esse y vai sair multiplicando, raiz cúbica de 4x ao quadrado. Y, né? Fica um y. Aí agora no denominador 2x y ao quadrado. Como é que simplifica aqui? Dá pra... O x vai ficar então 3 menos 1 fica 2, fica x ao quadrado, né? Vezes y, raiz cúbica de 4x ao quadrado y, dividido por 2. Aí não tem o que simplificar mais não. Aí termina aqui. X ao quadrado y. Oi? Alguma dúvida? Fiquei um pouco confuso. Ficou confuso? Depois da Não tá entendendo, não. 2x ao quadrado lá em cima. Depois daquilo eu não entendi mais. Tá, vamos lá. Vamos seguir por partes aqui. Veja. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Aqui a gente tem o y à quarta. Por que ficou y à quarta mesmo? Não é dessa. A gente não tem aqui, não está elevado ao quadrado. Aí vai ficar 4x ao quadrado, y à quarta. Ok. Tudo bem? Aplicando aqui a distributiva da potência. O ao quadrado vai para o 2, fica 4. X ao quadrado, y à quarta. É porque lá embaixo você multiplicou vezes o cubo. Aonde? Sim. Aqui? Não, aqui é para a gente simplificar no denominador. E veja, você tem raiz cúbica de 2x y ao quadrado elevado a 1 vezes, aí a gente multiplica ao quadrado para poder simplificar e sair o que está dentro da raiz. Né? Você completa aqui a potência. Quando você completa a potência, elimina, sai o que está dentro da raiz. Essa é uma técnica que a gente usa para você tirar da raiz. Se fosse ao quadrado, aí você elimina da raiz. Tudo bem aqui? Mas só se no caso fosse ao quadrado, né? Não, qualquer potência. Por exemplo, se fosse a quarta potência, aí você multiplicaria aqui por ela elevada a 3. Você vai sempre fazer para completar a raiz e eliminar. Entendeu? Porque como aqui é raiz cúbica, aí está elevado a 1, por isso que a gente multiplica por raiz cúbica dele elevado ao quadrado. Porque quando chega aqui, simplifica. Aí sai o que está na raiz. Se fosse a quarta, você colocaria aqui ao cubo. Entende? É sempre no sentido de você faz essa subtração. Ó. Você vê, esse elemento aqui está elevado a quanto? Está elevado a 1. Se tivesse elevado a 2, aí multiplicaria por 1. Por ele mesmo, no caso. Entende? Você sempre vai perceber qual é a potência da raiz. Mas no caso o senhor não usou não, né? Aí nessa questão. Como é? 2x y ao quadrado você não usou não, né? Não, que eu não entendi no final sua pergunta. Foi no restante da questão. Sim. Não, tá ali, né? 2x ali embaixo, entendi. Ficou no denominador, porque a gente eliminou da raiz. Aí eu falei, ó, essa parte aqui vai ser o denominador. Aí a gente trouxe para cá. O numerador repete aqui. Elevado ao quadrado. Aí a gente resolveu essa potência aqui, ó. Tá? Resolvemos a potência aqui. Então, como é raiz cúbica, então você tem y elevado à quarta é o quê? Raiz cúbica vezes y. Aí, essa raiz cúbica, você simplifica, né, da raiz. Por isso que ela sai. Então, quando a gente tem raiz cúbica
aqui, de 4x ao quadrado, y ao cubo e y, né, ó, desmembrando isso aqui, essa raiz cúbica sai. Então, fica y, raiz cúbica de 4x ao quadrado, y. Quando sai esse y aqui, aí a gente já somou com o y que tinha fora, que era y ao quadrado mais um y. Por isso que ficou y ao cubo. Entende? Deixa eu fazer mais por passo. Né? Então, daqui a gente já fez pegou esse y que estava aqui dentro ao cubo, ele saiu, somou com o y ao quadrado, o x ao cubo repete, o y que saiu, e dentro fica só y, porque saiu o cubo, né? O denominador repete. Aí, agora, nesse caso aqui, a gente aplica aqui a operação de divisão. X ao cubo e x não vai subtrair 1, né? Fica x ao cubo menos 1, x ao quadrado. Y ao cubo menos y ao quadrado, y. E aqui a gente repetiu, dividido por 2. Tá? Daqui dessa simplificação para essa, eu acho que é onde vocês estão com dificuldade, não é isso? E aí eu posso repetir. O y à quarta saiu como, professor? Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui, raiz cúbica de 4x ao quadrado. O y à quarta, a gente não pode escrever dessa forma? Né? Ó. Tá? Então, quando a gente escreve dessa forma, é justamente para simplificar ele na raiz cúbica. Aí ele vai sair da raiz e vai ficar 4x ao quadrado y. Entendeu? Porque é como se você estivesse distribuindo a raiz cúbica, certo? Né? Se você estivesse distribuindo, ó, o que tem cubo aqui vai sair da raiz. Aí sai 1. Aí esse y aqui que sai, a gente já soma com o y ao quadrado aqui, ó. Que é como se eu tivesse x ao cubo vezes y ao quadrado vezes y, certo? Né? É como se eu escrevesse aqui, ó. Eu posso escrever aqui ao quadrado vezes y. Certo? Quando eu escrevo assim, aí daqui mesmo eu já posso simplificar. Y ao quadrado, y ao quadrado. Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos x, vai ficar, olha, perdão, x ao cubo menos x fica x ao quadrado. Vezes y, aí repete a raiz cúbica. Perceberam aqui que tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Isso já tem faltando só 5 minutos. Eu vou ter que sair. Tá ok, Cláudio? Tá ok. O 4x não seria elevado ao cubo, não? 4x... Não, Cláudio, 4x é ao quadrado, porque aqui, ó, você tem 2x y ao quadrado. Então, o quadrado vai elevar aqui, vai elevar o 2 ao quadrado, o x ao quadrado, e o y elevado ao quadrado. Então, fica 4x ao quadrado e y à quarta. Entendeu? Mais uma pergunta aqui. Ah, tá ok, Cláudio. Tá joia. Então, assim, vamos lá. Mais alguma dúvida aqui? Então, nesse passo a passo, até a simplificação da expressão? Para mim ainda há dúvida aí, eu não estou conseguindo entender. Certo, joia. Tá ok. Mas eu creio que depois da segunda, vai clarear. Certo. Pronto. Ok. Então, vejam, é interessante que vocês refaçam, tá? Eu posso deixar aqui um como exemplo, mas é interessante que vocês refaçam essas daí como atividade, né? E aí vocês, para a gente
tirar a dúvida na próxima aula. Eu vou colocar aqui uma como exemplo, mas vocês podem pegar de qualquer livro, inclusive do livro de Stuart aí, para resolver, tá certo? Vou deixar uma aqui para a gente fazer como um prazer de casa. Mas não deixem passar dúvida, perguntem, porque é melhor que a gente esclareça para vocês não seguirem com dúvidas. Vamos lá. Simplifique. Cadê? Aí. Tá? Simplificar essa expressão. E aí, na próxima aula, a gente vê se vocês ficaram com dúvidas, senão a gente avança. Né? Mas quando a gente... Cadê? Mais... Isso aqui. Pronto. Simplifica essas duas expressões, essa e essa, tá? Pra gente... Professor, você bateu na câmera. Fui, bati na câmera. Eu vi agora quando eu passei. Deixa eu ver se melhora aqui. Tá? Melhorou para vocês? Muito não, né? Professor, no caso, a gente deve executar só para estudo mesmo, né? Não é preciso de entrega? Não, preciso entregar não. Só para vocês irem treinando. É porque minha internet tá muito ruim, aí tá só cortando. Saiu o quadro, sua fala e tudo. Certo. Não precisa entregar não. É só... Quando for para a data perto da prova, o senhor vai passar os conteúdos, o tópico, assim, para a gente dar uma pesquisada mais a fundo também? Você já pode ir, são esses tópicos mesmo, entendeu? E a gente faz sempre, as avaliações eu tiro sempre das aulas mesmo. Então, por exemplo, a gente está agora nesse estudo de polinômios, depois a gente vai para funções, entendeu? Mas aí é o conteúdo que a gente está administrando. Então, eu não faço fora do que a gente combina. A gente só... Essa primeira avaliação, eu acredito que a gente vai até função, entendeu? Mas aí eu vou passar também algumas atividades para vocês pontuarem, né? Para a gente ir acompanhando, tá certo? Então, fica essas duas expressões para simplificar como prazeres de casa, tá? Aí hoje a gente para por aqui, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. E se cuidem. Eu também. Ok, obrigado. Aí estudem, façam aí, refaçam